quer dizer com essa expressão, com essa palavra? O que significa as portas do inferno? Eu escrevi aqui algo aqui, olha só. O que significa as portas do inferno? As portas do inferno está associada a todo o mal que entrou no mundo pelo pecado, incluindo a morte espiritual, física e eterna, e o reino de Satanás e a condenação eterna. Eu escrevi aqui de um modo bem mais definido, bem mais prático, para a gente entender o que é essa expressão, o que Jesus quer falar com isso aqui. Mas você deve entender algo. O versículo 19, nós não podemos desconectar ele do versículo 18. Não podemos desconectar o versículo 19 que está escrito: e te darei a chave do reino dos céus. Do versículo 18. Eles estão conectados e conectados também com a fala de Pedro, a confissão de Pedro, pois Pedro confessa: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então nós sabemos que nós somos salvos pela fé. Então todo aquele que confessar será salvo. Confessar, ele é o Cristo, o Salvador, aquele que morreu para me salvar. Então, observe algo. Quando o Senhor ele fala das portas do inferno, ele fala de um modo geral do poder que o pecado trouxe sobre a humanidade quando entrou no mundo. Qual foi as consequências do pecado? Morte espiritual, morte física e morte eterna. Esses três tipos de morte. E a consequência a gente se vê. Cada ano que passa são consequência do pecado. Tudo isso é consequência do pecado. O sofrimento da humanidade, a desigualdade, a injustiça, as mortes, as guerras, tudo que não presta, que a gente vê nesse mundo e cada dia a tendência é só piorar, é consequência do pecado. O reino de Satanás, Satanás que levou o homem a desobedecer a Deus, que neste momento flui, que neste momento oprime em todos os lugares da terra milhões e milhares de pessoas. Quantas pessoas neste momento está sendo oprimida por Satanás? Satanás ele tem um reino. Marcelo, Satanás tem um reino? Sim, Satanás tem um reino. E quem falou isso foi Jesus Cristo. Mateus capítulo 12, o versículo... Vamos ler aqui. Mateus capítulo 12, versículo 26 e diante está escrito assim: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Isso é Jesus falando. Satanás tem um reino organizado. O objetivo desse reino que já está perdido, porque Jesus ele já pisou a cabeça da serpente. Tá? Não esmagou ainda, ele só pisou a cabeça da serpente. Nós vamos entender esses princípios. Então Jesus está dizendo aqui, olha, ele tem um reino. E quando nós vamos para o capítulo 6 de Efésios, nós podemos novamente ver o nosso irmão apóstolo Paulo confirmando isso. Capítulo 6, versículo 12 de Efésios está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo está trazendo aqui os ensinos de Jesus, ampliando os ensinos de Jesus, falando da mesma coisa numa linguagem com mais profundidade sobre esse poder invisível que neste momento está atuando. Enquanto nós estamos aqui, está havendo guerra espiritual. Enquanto você está aí assistindo, enquanto você está trabalhando, enquanto a gente está fazendo nossos afazeres do cotidiano, está havendo conflito. A vida do homem na terra está no centro de um conflito espiritual, onde Deus, por um lado, através dos seus anjos, o Espírito Santo se movendo, com o objetivo de apresentar a pessoa de Jesus Cristo aos pecadores, ou seja, aqueles, quando eu falo pecadores, não porque os que estão em Cristo não são, porque todos são, mas quando eu falo os pecadores, é aqueles que ainda não foram alcançados, tá bom? É os que não foram alcançados ainda. Então, há um conflito, uma guerra terrível, que a gente não consegue ver com os olhos físicos.
O apóstolo Pedro trata disso também na primeira carta de Pedro, o capítulo 5, versículo 8, sede sobre vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Então, assim como ele falou, porque Pedro está trazendo isso lá do capítulo 1 de Jó, quando o Satanás se apresenta com os filhos de Deus, ou seja, com os anjos do Senhor, quando ele sobe até diante do altar, Satanás se introduz no meio deles, sobe juntamente com ele, e o Senhor pergunta para ele, de onde vem? Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então Pedro acrescenta isso na sua carta, ele amplia isso dizendo para a gente ser sóbrio, que significa a pessoa controlada. O sóbrio é o inverso de uma pessoa bêbada. Tem pessoa que está bêbada, a pessoa não consegue se equilibrar, fica para lá e para cá. E sóbrio é uma pessoa equilibrada. Então, falando espiritualmente, para nós melhor entender essa palavra. Sede sóbrio e vigiai, muita vigilância. Por quê? Porque ele anda ao derredor, fazendo o quê? Procurando oportunidade. Procurando a oportunidade para destruir a minha vida, destruir a sua casa, destruir você, tirar a gente do propósito. Esse é o propósito do reino das trevas. Amém? Do reino das trevas. Se você ler no capítulo... Se você ler no capítulo... Vamos ler rapidamente lá. Primeira epístola. Se você está com Bíblia aí, vai pegando a sua Bíblia. Abre sua Bíblia. Primeira epístola de João. O capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Está escrito assim. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O versículo 19. O mundo todo está sobre o poder do maligno. Isso tudo que eu estou falando aqui é para nós entender a expressão que Jesus usa, dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? Está falando da igreja. Tá bom? Então nós estamos lendo todo esse contexto, nós estamos aqui formando, através dos textos, para nós entender por que Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela, uma referência à igreja. Então, no capítulo 5 de 1 João, versículo 19, nós acabamos de ler que o mundo está sob, ou seja, debaixo do poder do maligno. Marcelo, o que quer dizer isso? Todas as pessoas que ainda não se converteram genuinamente estão debaixo de um poder satânico. Estão debaixo de uma opressão espiritual. Estão sendo estão sendo enganados. É por isso que o Senhor diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, há uma guerra espiritual, há uma batalha na dimensão espiritual, ou seja, entre os céus e a terra, no mundo espiritual, e o homem está no centro desta guerra. E Satanás está trabalhando constantemente, incansavelmente, através de religiões, através de falsas doutrinas, criando dogmas, tanto tipo de ensinamento ele está criando para enganar o homem através desses falsos ensinos, levando o homem para distante da verdade. É por isso que o povo de Deus não pode se calar, de deixar de pregar a palavra de Deus. Enquanto você tem fôlego, pregue a palavra de Deus. Ainda dentro desse contexto, capítulo 26 de Atos, o versículo 18, olha só o que está escrito. Mas para lhe abrir os olhos, e das trevas converter a luz, e do poder de Satanás, a fim de receber a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Ao versículo 17, versículo 16, mas levanta-te e põe sobre os teus pés,
porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e do gentio a quem agora te envio. Aí chega no versículo 18, o que eu acabei de ler. O Senhor está levantando o apóstolo Paulo, e no versículo 18 ele diz, eu te levantei para isso, para abrir os olhos, para ali abrir os olhos e das trevas converter a luz. Quem é a luz? A luz é uma referência a Jesus. É uma metáfora, está falando de Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Jesus é luz. Converter das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Então observe que os que andam em trevas, ele diz só para abrir os olhos e converter a luz. Por que abrir os olhos para poder depois se converter? Porque tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Isso é uma profecia que está lá em Isaías capítulo 6. E ela é repetida nos evangelhos. Tem olhos, mas não vê. O Senhor não está falando de olhos físicos. Ele está falando das pessoas que estão mortas em pecados. Não consegue ver o reino através do evangelho. Não consegue ver Cristo. Ver Cristo é ver o reino. Ver o evangelho é ver o reino. Mas não consegue ver, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouvem, porque o coração está endurecido. O que endurece o coração? Lá que você vai para Ezequiel capítulo 25, ele fala que vai dar um coração novo e tirar o coração de pedra. O Senhor está falando do coração duro, está se referindo ao pecado no homem, que se torna o homem insensível a Deus, que torna o homem a viver na sua dependência própria, na força do seu braço, na sua carne, sem buscar a Deus, afastado de Deus e vivendo uma vida de iniquidade, como eu e você viveu outra hora. Então observe aqui, que aqueles que estão com os olhos fechados, que é comparado como se